Muito bem, pessoal. Então, dando sequência à nossa aula, chegamos nos quadriláteros, certo? Que também é parte da nossa atividade. Nos quadriláteros, a gente tem a seguinte situação. Após assistir às videoaulas, vocês vão chegar aqui nessa página do livro, certo? Para resolver as questões. Então, aqui aparece figuras, aparecem algumas classificações. Aqui eu comento então que, por exemplo, né, só para a gente dar uma comentada, quadriláteros, os quadriláteros são aqueles polígonos, tá? Com quatro lados, certo? Então aqui a gente pode perceber que existe dois quadros aqui, né, que a gente vai analisar então a questão dos polígonos, né? Uh, gente, a questão dos paralelogramos, tá? São aqueles que possuem lados paralelos, tá? Então, a gente diz o seguinte, tá? Que neste caso aqui, um paralelogramo, ele tem dois pares de lados paralelos. O que acontece aqui é o seguinte: observa que o retângulo ele é famoso por este nome, né? Devido às suas características ali de possuir quatro ângulos retos. Nós temos aqui dois pares de lados paralelos. O primeiro par é a largura dele, esse lado e esse lado são lados paralelos, certo? E é o primeiro par. O segundo par é esses dois lados que também são paralelos. Lembrando que lado a gente vê o paralelismo, a gente vê como uma situação de duas linhas que nunca se encontram e sempre mantêm a mesma distância entre elas. Um exemplo clássico de linhas paralelas é as linhas do caderno, porque a linha do caderno elas correm sempre respeitando a mesma distância uma da outra. Ou seja, elas nunca se encontram, mesmo que a gente vê que ela acaba no final da folha, mas se elas fossem infinitas, elas continuariam infinitas sempre, porque elas não se encontrariam. Outro exemplo de linhas paralelas do cotidiano são as linhas de não ultrapasse nas estradas. Quando aquelas duas linhas são contínuas, nenhum dos dois lados da estrada pode fazer ultrapassagem. E essas linhas elas são paralelas. Podem ver, elas nunca se encontram, sempre mantêm a mesma espaço entre uma e outra, linhas paralelas. Portanto, a partir desse conceito, tu vai responder o que é um paralelogramo, tu vai poder diferenciar um paralelogramo de outro tipo de forma geométrica, certo? Aí então tu vai analisando e vai estudando isso, né? E aqui então a gente vai, depois, se necessário, a gente voltar a discutir, a gente volta a discutir, volta, não precisa ficar assustado em relação a isso, separa a dúvida, pergunta na aula, não tem problema nenhum, tá? Seguindo aqui, então, nós temos na sequência essa parte aqui, então, a gente tem dos quadriláteros, páginas 102 e 103, e a página 104. Logo depois, a gente vai diretamente para a página 207, que é lá na unidade 6. Então, na página 207, só espera um pouquinho que eu estou chegando lá, é unidade 6. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Unidade 6 do nosso livro. Espera lá, espera lá. Aqui, unidade 6. Deixa eu ver aqui. Unidade 6. Nós temos, vamos só esperar abrir aqui, a parte de grandezas e medidas, e daí entra a parte do perímetro,
Só esperar lá um pouco. Acho que nós teremos aqui. Perímetro. Aqui já o que nós já tínhamos falado em outros momentos. Perímetro, então, é o contorno de uma forma geométrica, como, por exemplo, a moldura deste quadro. Ou seja, eu vou ter que somar as medidas de todos os lados desse retângulo, ou seja, da moldura do quadro que essa menina está segurando. Então, somando o contorno, as medidas do contorno, eu obtenho o perímetro. Então, aqui já a gente pode, vocês vão completar, mas é dentro deste conceito. Vocês vão resolver, então, as questões que seguem relativas a esse estudo do perímetro, tá? Então, é isso como tema de casa e respeitando, então, aquilo que é preciso enviar nesse primeiro momento. Na folha informativa consta todas as dicas que nem eu já coloquei na videoaula. Certo, pessoal? Então, até mais.